Pensa só, em pouquíssimas décadas, uma força transformou o nosso mundo de um jeito mais profundo do que qualquer outra coisa na história. E não foi a política nem a economia, foi a informática. Nesta análise, a gente vai mergulhar na jornada incrível dessa revolução, desde as primeiras engrenagens mecânicas até a mente que está surgindo com a inteligência artificial. Então, vamos nessa. É isso, uma revolução silenciosa, mas completa. A velocidade com que a informática se enfiou em cada cantinho da nossa vida é uma coisa impressionante. E olha, a chave para a gente entender o futuro que está se desenhando agora está escondida lá no passado dela. No fundo, a informática é a ciência de domar a informação. É sobre construir ferramentas que conseguem lidar com dados numa velocidade e numa escala que a mente humana simplesmente não alcança. E é desse princípio básico que todo o nosso mundo digital foi construído. Mas a grande pergunta é, como é que a gente saiu de uma simples ideia para um mundo onde um oceano de informações cabe literalmente na palma da mão? Pois é, a resposta para isso começa muito, mas muito antes do primeiro computador sequer existir. Máquinas que pensam parece coisa de ficção científica, né? Mas essa ideia, na verdade, é um sonho bem antigo. Durante séculos, as mentes mais geniais da história ficaram obcecadas por essa busca. Como a gente consegue mecanizar o próprio raciocínio? E esses aí foram os gigantes que prepararam o terreno. O Pascal nos deu a calculadora. Um século depois, o Babbage sonhou com algo totalmente revolucionário. Uma máquina que pudesse ser programada. E aí veio o Hollerith com aqueles cartões perfurados que transformou o processamento de dados numa indústria de verdade, que acabou virando a IBM. Eram máquinas de engrenagens, de alavancas, passos gigantes, sem dúvida. Mas ainda faltava uma faísca, uma ideia teórica para acender de vez essa revolução. E essa faísca chegou. A peça que faltava no quebra-cabeças não era uma peça física, não era uma engrenagem. Era uma ideia. Um matemático chamado George Boole propôs algo radical. Que qualquer pensamento complexo podia ser quebrado em uma sequência de respostas simples de sim ou não. O que parecia só uma abstração matemática na época era, na verdade, a chave que ia destravar todo o universo digital. E esse conceito de sim ou não é a base da linguagem secreta que absolutamente todos os computadores falam até hoje. Um código que é surpreendentemente simples, mas que consegue construir toda a complexidade do nosso mundo digital. A gente pensa usando o sistema decimal com 10 dígitos de 0 a 9. Já os computadores vivem num mundo muito mais simples, o sistema binário. Só existem dois estados, 0 e 1, não e sim, desligado e ligado. É nessa simplicidade radical que mora todo o poder deles. Dá uma olhada aqui na tabela. O nosso número 2 para um computador vira 1, 0. O nosso 8 vira 1, 0, 0, 0. Pode parecer meio esquisito no começo, mas tem uma lógica muito elegante por trás disso tudo, baseada em potências de 2. O processo é como montar um quebra-cabeça. Para representar o número 37, o computador se pergunta quais potências de 2 eu preciso somar para chegar lá. Ele pega um 32, depois um 4 e um 1. Nos lugares que ele usou um número, ele coloca 1, onde não usou, 0. O resultado, 100101. E o mais incrível é que esse mesmo método pode representar tudo. Números, letras, cores, sons, é o DNA do mundo digital. Essa imagem do interruptor de luz resume a essência perfeitamente. Tudo se resume a bilhões de interruptores microscópicos que estão ou ligados, representando 1, ou desligados, representando o 0. É a simplicidade do 0 e 1 multiplicada bilhões de vezes que gera toda a complexidade que a gente conhece. A pergunta então virou: como construir esses bilhões de interruptores? Com a teoria toda no lugar, a corrida se voltou para o hardware. O grande desafio era como sair de máquinas do tamanho de uma sala para algo que a gente pudesse segurar na mão. 18 mil. Esse era o número de válvulas eletrônicas no ENIAC. Pensa nisso como 18 mil interruptores gigantes. Ele ocupava uma sala inteira, consumia a energia de uma cidade pequena e era menos poderoso que a calculadora de um celular. Esse foi o nascimento barulhento e bem quente da era eletrônica. E a partir daí, a evolução foi implacável. A primeira geração, das válvulas, deu lugar aos transistores, que eram menores, mais rápidos e mais confiáveis. A terceira geração aprendeu a imprimir vários transistores juntos em circuitos integrados. E aí veio o grande salto, a quarta geração, que colocou um cérebro inteiro, uma CPU, num único microprocessador. Cada passo foi uma revolução, diminuindo o tamanho e aumentando o poder, nos trazendo até a quinta geração,
onde o foco não é mais só processar, mas começar a pensar com a inteligência artificial. Mas todo esse hardware poderoso é só um corpo sem vida. O que dá propósito a ele é o software, que é como se fosse a mente. São as instruções, os programas, a inteligência que transforma um pedaço de silício numa ferramenta que resolve problemas. Sem o software, o hardware mais avançado do mundo não passa de um peso de papel bem caro. E é essa fusão de hardware e software que nos traz ao momento atual, onde essa tecnologia colocou um poder de criação e de comunicação sem precedentes, literalmente em nossas mãos. O resultado disso tudo é uma transformação total da sociedade. A informática não é mais só uma ferramenta, ela é o tecido que conecta o nosso mundo. Ela redesenhou a medicina, acelerou a ciência, reinventou a arte e se tornou a espinha dorsal da economia global. Só que essa revolução toda nos deixa numa encruzilhada. A mesma tecnologia que nos empodera também desafia nossa privacidade e redefine o próprio conceito de trabalho. A história da informática ainda está sendo escrita. E a questão mais importante hoje não é mais o que os computadores podem fazer, mas sim o que nós, como sociedade, vamos decidir fazer com eles. O próximo capítulo depende de nós.